Fala, massa! Saudações alvinegras. Tô de volta, meus queridos, trazendo informações, notícias, análises do nosso galão. Temos aqui Zinho, Pascoal, Zé Elias, comentaristas do Equipe F, trazendo as últimas informações de Assunção, no Paraguai. O Galo já chegou, meus amigos. O Galo já desembarcou no Paraguai para a final no sábado contra o Lanús. Meus amigos, vamos lá, temos esse corte aqui, vamos conferir o que a imprensa esportiva tá falando dessa final do nosso Galão. O Galo que tem algumas dúvidas para essa final. Alan Franco, né, acabou aí sendo uma dúvida. Hulk será titular na final? Essas e outras informações. Vamos acompanhar aí que a partir de agora, no canal Atleticano React, você fica bem informado das notícias do nosso Galão com informações diárias do Clube Atlético Mineiro. E bora, vamos lá pro vídeo. Créditos ESPN Brasil, link da descrição como crédito. Estamos de volta para tratar de Copa Sul-Americana, grande decisão no sábado, cobertura muito especial aqui da ESPN, dos canais esportivos Disney, Atlético Mineiro e Lanús, Brasil e Argentina. Já estamos em Assunção, Pascoal. Vamos fazer um giro bonito na capital do Paraguai? Puxa vida. Olha lá, Felipe Mota, Nath Ferrão estão na frente da sede do prédio bonito da Confederação Sul-Americana de Futebol. Muito boa noite! O que vocês trazem pra gente aqui no Equipe F dessa grande final de sábado, Filipão? Valeu, Plihal, boa noite pra você, Pascoal, Zinho, Zé Elias, timaço do Equipe F, fã de esporte. Eu tô aqui com a Natália Ferrão. Tudo bem, Nath? Boa noite. Bonito pôr do sol que a gente tá tendo aqui, hein? A gente tava curtindo aqui, Opa! né? Boa noite a você, aos rapazes lá no estúdio e ao fã de esporte que nos acompanha. Estamos curtindo esse início, essa prévia do que vai ser essa final de sábado que o pessoal acompanha aqui na ESPN do Disney Plus. É bem o que o Plihal disse, é Brasil, é Argentina, é Galo! É Lanús, vale muito esse jogo, 5 horas, sabadão, tem muita informação. E por falar em informação, já eu tabelo aqui com a Nath, vamos acionar o Eduardo Afonso, acompanhando o elenco do Atlético Mineiro, que já está em território paraguaio. Edu, boa noite para você. Felipe Mota, grande abraço a você, boa noite para a Nath, para o pessoal que acompanha o Equipe F. O Galo chegou por volta das 18 horas, mas diferentemente do que estava previsto, acabou saindo ali direto da pista do aeroporto para um ônibus e do ônibus direto para a concentração. Fica mais de uma hora ali do aeroporto internacional aqui de Assunção. Havia até a possibilidade de algum jogador do Galo falar, isso acabou não acontecendo, então as entrevistas ficam para o chamado MD1. Será na sexta-feira, teremos o Sampaoli, teremos o Bernard, campeão da Libertadores em 2013 com o Galo, e claro, não poderia faltar o artilheiro de 500 gols, o Hulk, também vai conversar com os jornalistas na próxima sexta-feira. Há uma preocupação muito grande no Galo, porque 3 jogadores defenderam suas seleções nessa data FIFA. O Júnior Alonso, titular, vai chegar de madrugada, né? Não conseguiu pegar esse voo Belo Horizonte Assunção, mas chega de madrugada tranquilo. O Ivan Roman também defendeu a seleção do Chile, não é titular, mas vem, claro, para compor o elenco para essa decisão. A preocupação tem nome e sobrenome e chama-se o jogador Alan Franco. E aí, por que a preocupação? Ontem, no amistoso do Equador contra a Nova Zelândia nos Estados Unidos, aos 36 minutos ele sofreu ali, sentiu uma lesão muscular reto femoral, que atrapalha bastante qualquer tipo de atividade dentro de campo. Ele até gravou um vídeo durante a madrugada dizendo que a Protel ia ser avaliado. Essa primeira avaliação já aconteceu com os médicos da seleção equatoriana, mas ele se deslocou dos Estados Unidos para o Brasil e do Brasil vem aqui para o Paraguai, e aí sim terá uma grande reavaliação nesta quinta-feira para saber se reúne mínimas condições de estar em campo na grande decisão. E vamos lembrar que recentemente teve uma entrevista do Sampaoli, em que ele estava sendo questionado pelo grande número de gols que o time vinha tomando e tal, e ele falou, nosso ponto de equilíbrio no meio de campo é o Alan Franco. Quando ele joga, a defesa fica mais protegida, tem uma segurança defensiva. Aí você perde o jogador num amistoso do Paraguai do Equador com a Nova Zelândia, faltando 3, 4 dias para a grande final. Vai ser bem difícil compor o time sem esta peça que não aparece muito para a torcida, mas que é fundamental no esquema
esquema tático do Sampaoli. O Galo tem outros desfalques, né? O Júnior Santos está machucado há um tempo, o Lianco, que é um grande capitão, líder do grupo, também está machucado há um tempo, já não participou da fase semifinal, também estão machucados o Caio Maia e o Coelho, outro jogador de destaque porque disputou uma Libertadores e chegou à final com o Atlético Paranaense. Bem, agora o Galo descansa, amanhã à tarde no centro de treinamento do Libertad faz o penúltimo trabalho antes da decisão de sábado. Na sexta-feira pela manhã tem o último trabalho e aí já teremos a certeza se o Alan Franco vai ou não para a partida. E depois entrevistas e preparação, foco total em busca desse seu primeiro título da Copa Sul-Americana. Felipe. Show de bola, Edu. Informações importantes e ruins para o torcedor do Galo. Nath, direto para você. O Alan Franco não só é importante, como a ausência de substitutos, porque às vezes você tem um jogador que é melhor no time titular, mas no banco tem um substituto que chega perto. Alan Franco é um setor ali que sem ele não tem... Falar que não tem ninguém parece até desrespeitoso, mas ninguém próximo do que ele costuma entregar. É próximo da característica dele. Acho que o ponto principal é quando a gente lembra a coletiva do Sampaoli, quando ele fala de equilíbrio. O equilíbrio de um time passa muito pelo meio de campo sustentado, né? O meio de campo em que você tem um jogador de qualidade, não só de recomposição, mas um cara que te gere alguma posição ali, alguma condição de conseguir jogar. Então, assim, é óbvio que todo atleticano, o fã de esporte que está nos acompanhando, os rapazes, a gente tem uma interrogação porque o Sampaoli é um cara que mexe demais no time. Mas se tem algumas peças centrais e de confiança dele, um deles era o Alan Franco, vamos ver se ele vai ter condição. Óbvio que pensando em final, se puder dar aquele gás, não pode estar 100%, mas se tiver 80%, 70%, aí fica muito a critério da avaliação do jogador, a avaliação da comissão técnica, para ver se ele tem condição. Eu tentaria, de alguma forma, se ele tiver essa porcentagem, essa possibilidade, porque é um cara fundamental. E vamos ver como é que ele vai desenhar esse time. Contra o Fortaleza, a gente viu muito um time de transição em velocidade, ligação direta do Everson, buscando especialmente o Dudu pelo lado esquerdo. Vai ser um time com um pouco mais de sustentação física para enfrentar esse Lanús. Vai ser um time com mais velocidade da transição. Vai ser um time com um pouco mais de característica de tentar cadenciar o jogo. Vai ter o Scarpa no meio de campo, não vai ter. Vai ter o Rony correndo pelo outro lado, ou ele mais centralizado. São as dúvidas que, obviamente, todo mundo tem em relação a esse atleta. Vamos lá, a gente está tendo a nossa primeira participação ao vivo aqui de Assunção, nós dois que viemos juntos para cá. Galo, na sua opinião, favorito na final ou é o famoso taco a taco? Não, eu acho favorito pela reserva técnica que tem. Obviamente, a gente tem que respeitar o Lanús. O Lanús é um time aguerrido, não chegou à toa na final, assim como o Galo. Tem uma margem de crescimento coletiva, né? Não individual, mas coletivamente também desse Galo com o Sampaoli, num momento muito questionado, a chegada dele, como o time não reage, o time oscilando no Campeonato Brasileiro, segue oscilando, né? A gente vê boas participações, aí quando parece que o Galo vai engatar uma sequência, não consegue, mas o Galo eu vejo com mais poder técnico para conseguir decidir essa final. Hulk será assunto ao longo de toda a semana. Titular ou não? Então, porque na semifinal ele virou reserva e o pessoal aceitou. Aquele famoso aceita que tá tudo bem e ainda assim ele foi muito determinante. Só que nos últimos jogos, jogou titular. E aí? Eu acho que depende muito disso que a gente falava um pouquinho antes, Fê, de como vai ser essa estrutura tática que o Sampaoli vai idealizar. É um time com um pouco mais de poder físico, de embate, é um time com mais transição da velocidade, sem o cara ali mais com as características do Hulk. Ele vai fortalecer um pouco mais o meio de campo, até para te ajudar nessa recomposição se o Alan Franco não jogar. Vai depender muito, eu acho que especialmente desse último treino que faz o Galo na sexta-feira. É isso, fã de esportes, equipe F no ar, a gente devolve para vocês, tem Brasileirão, mas tem todo esse esquenta da Sul-Americana, ESPN, Disney Plus. A gente volta no Sport Center e, claro, todas as atenções, torcedor atleticano, essa semana é especial para você. Claro que a turma do secador vai estar atenta, futebol é isso, mas a gente está aqui para levar muita informação e análise para o atleticano. Voltamos à base da ESPN em São Paulo, Brasil. Vai que é a sua Play Hall. Obrigado, dupla. Trio, né, com o Eduardo Afonso. Arrebentem essa semana aí no Paraguai. Tetra, que zebra esse negócio do Alan Franco, hein? Jogador que faz falta. Pode não aparecer muito, mas ele é muito importante para o time. É um cara de ponto de equilíbrio da equipe, né?
como falou, é titular absoluto. Então, assim, o Felipe Mota, né, brilhante, ele diz ali, tem jogador no elenco, mas não tem com essa rodagem, com essa liderança, com esse equilíbrio que dá. Um cara que chega também, bate de fora da área. Se não puder jogar, realmente é uma ausência que vai ser sentida pela equipe, mas é decisão, é um jogo único, o elenco tem que ser o principal. E nesse debate aí do Hulk ser titular ou não, há necessidade, como diz o nosso querido João Guilherme, né, que trabalhou com a gente, eu acho que o Hulk, numa decisão, num jogo único, tem que ir pro jogo, né? Tem que ir pro jogo. Contar com essa força, com essa experiência, com o momento que ele voltou a jogar, ter uma sequência e começou a fazer gol de novo, eu não abriria a mão do Hulk de início, não. Há necessidade, Pascoalzinho? Não, esse é um assunto que eu nem vou abordar. Eu nem gostaria de abordar. Ainda mais o que o Zinho acabou de dizer, numa final, né? A gente se lembra do ano passado, na final da Copa Libertadores, onde o Atlético coletivamente não funcionou, foi mal mesmo com o jogador a mais o tempo todo, perdeu por 3-1 pro Botafogo, mas o Hulk foi dos poucos que se salvaram. Ainda tentou alguma coisa. Agora, esse é um assunto que eu nem levo em consideração. Eu sei que São Paulo é capaz de criar alguma novidade, porque ele gosta dessas coisas. Ele gosta sempre de criar um fato novo, de achar que ele pode fazer alguma coisa. A última participação da Nath, ela colocou tanta dúvida no ar em relação à maneira do Atlético jogar e com quais jogadores vai jogar, que, você está chegando numa decisão com essa quantidade de pontos de interrogação, também não é legal, né? Assim, do Hulk, eu acho que essa não é uma preocupação que eu levaria como treinador, como torcedor do Atlético Mineiro. Essa é uma preocupação que eu não tenho. Porque eu sei o que ele pode me entregar numa decisão. Eu não tenho essa. O cara que fez 502 gols na carreira, eu não tenho que me preocupar com ele, ele vai jogar bem. Ele sabe se comportar em uma decisão. Ele sabe que é uma decisão. Então eu não preciso me preocupar com ele. O que eu preciso me preocupar? Preciso me preocupar com a zaga, a defesa do time do Atlético Mineiro. A bola aérea é uma tragédia. Eu tenho que me preocupar com isso. Como disse o treinador, a gente tem muitas coisas para arrumar. A lateral direita. Vai deixar o Rony fazendo a ala para tomar a bola nas costas todo jogo? Toda hora? A ala esquerda. Bota o Arana lá em cima e ninguém faz a cobertura. Tem muita coisa para se preocupar. Quem é que vai ser o primeiro volante? O Alan Franco vai jogar? Quem é que vai fazer a dele? Não tem quem faça primeiro volante. Talvez tem muita coisa para discutir. Fausto Vera, né? Fausto Vera, talvez, por característica, né? Talvez. Posso fazer só um comentário? Nada, só colocando. Talvez, né? Por característica de... Eu me afasto dessa preocupação do Hulk e vou abraçar as outras preocupações do torcedor do Atlético Mineiro, de quem está vendo o Atlético nessa decisão. Para mim, uma observação pura... o Lanús é segundo colocado no Campeonato Argentino. O time é acertado, né? Voltou a jogar bem. Quando jogou contra o Fluminense, não estava jogando bem. Mas mesmo assim passou pelo Fluminense. Agora está um time mais arrumado. Mas com todo o respeito ao Lanús, que fez a final da Libertadores da América contra o Grêmio. E o Grêmio foi lá e ganhou do Lanús. Já há 8 anos atrás. Isso. Agora, o Atlético Mineiro jogando em campo neutro, que a torcida do Atlético vai ser muito maior do que a torcida do Lanús. Olha... Muito maior a torcida do Galo. Os caras vão também, hein? Mas não dá para... A torcida do Lanús não enche o estádio. Tem certeza disso? Muito obrigado, isso me ajuda muito. Claro que eu tenho certeza disso. Né? Se fosse o Racing, se fosse o Independiente, se fosse o Boca, se fosse o River... O Atlético já comprou, já adquiriu 23 mil ingressos. Tá aí, ó, Plihal falando, 23 mil ingressos vendidos para a torcida do Galo. Caramba, massa, o Galo vai encher o estádio, hein? Lá do Defensores é o Thiago para sábado. A minha colocação me parece absolutamente realista. Quanto ao Atlético na decisão, eu não teria dúvidas com o Hulk. As minhas dúvidas seriam outras que eu já citei aqui, inclusive como volante. Muito parelho o jogo, Zé? Não, eu acho que é parelho, primeiro pela rivalidade Brasil-Argentina, pela final de campeonato. Tem um histórico entre essas duas equipes, né? No passado, lá atrás. Emerson Leão que eu diga, né? Uma confusão. Eu acho que isso vai ser... Final de Copa Conmebol. Em algum momento isso vai ser relembrado. O Leão, para quem não sabe, teve o rosto desfigurado.
uma barra de ferro, numa confusão depois do jogo. E essa rivalidade entre Brasil e Argentina, mas eu acho que assim, você tem que jogar, Plihal. São duas equipes, eu acho que o Atlético Mineiro tem alguns problemas, sérios problemas, por exemplo, na lateral direita, né, o Pascoal falou aqui sobre quem vai jogar, né, quem vai fazer a ala, que eu acho bem difícil, ele já improvisou o Scarpa, colocou o Rony, seria o Coelho, né? Infelizmente está machucado, mas o Coelho seria esse jogador perfeito para fazer essa função, porque ele já havia feito, inclusive, no Atlético Paranaense isso. A zaga não dá a mínima segurança, eu acho. O Júnior Alonso não é mais o Júnior Alonso de alguns anos atrás, ele vem cometendo falhas uma atrás da outra, é um jogador que é lento, então se você precisa fazer com que ele saia para dar o combate nos jogadores, né, nos atacantes, ele tem dificuldade. O que consegue equilibrar um pouquinho, especialmente nas bolas altas, né, nas bolas paradas, é o Vitor Hugo, que eu acho que está jogando bem, que dá uma segurança, mas o que dá uma segurança maior ali, eu acho que é o Vitor Hugo. E do meio para frente, a gente não sabe, porque o São Paulo é o cara que todo dia ele traz uma surpresa. Agora, se ele deixar o Hulk no banco numa final como essa, realmente vai ser uma surpresa das maiores, né? Subiram na estátua do Zito, estátua do maior volante da história do Santos, a torcida do Santos chegando na Vila Belmiro, olha lá. É isso, massa atleticana. Essas foram as informações do Galo, uma análise aí espetacular aí da ESPN. Bom, deixa aquela dúvida no ar, né? Alan Franco vai ser titular? Essa dor que ele sentiu aí vai ser o suficiente para tirá-lo da final? A gente não sabe ainda, vamos acompanhar, né, nos próximos dias, provavelmente aí a partir de amanhã, né, quinta-feira, já teremos imagem de treino, né, a gente vai ver aí o Alan Franco se ele vai estar treinando normalmente, né, se ele não aparecer nos treinos, a gente pode desconfiar, né, então ao decorrer dessa semana, a gente, pelas notícias, pelos treinos, pelas imagens aí que serão divulgadas na mídia, iremos saber aí provavelmente se ele será ou não utilizado aí na final, meus amigos. Bom, não tenho dúvida em relação ao Hulk, cara. Para você tirar o Hulk de uma final, o Hulk não tem que estar rendendo absolutamente nada, que era o que ele estava jogando futebol aí há um tempo atrás. Mas o Hulk de agora é um Hulk mais participativo, um Hulk mais coletivo, então não abriria mão hipótese alguma, né? Sampaoli, pelo amor de Deus, não abra mão do Hulk na final. É o cara que decide, é o cara que uma bola parada, né, pode aí decidir a final para o nosso Galão. Não tenho dúvida que vai ser um jogo duro. A ESPN, né, passou aí pra gente informações de ingressos vendidos, né, cerca aí de 23 mil ingressos somente para torcedores aí do nosso Galão. Se eu não me engano, o estádio, ele tem capacidade aí cerca de 40 mil torcedores, né? Então, provavelmente o maior número de torcedores será realmente do nosso Galão, que, se Deus quiser, vai estar fazendo a festa, né, durante o jogo e após aí os 90 minutos, se Deus quiser, com o Galo coroando essa campanha de Sul-Americana com o título, meus amigos. É isso aqui no canal atleticano. Você sabe, você acompanha as informações, a análise do Galo na mídia esportiva. Novamente quero deixar os créditos aqui à ESPN Brasil, links na descrição. Massa, vou ficando por aqui. Qualquer novidade, notícia, análises, tudo sobre o Galão, vou trazer para vocês aqui nessa final. Vou tentar trazer cobertura sobre o maior número possível de informações para deixar você aí bem ligadão e bem aí informado sobre o nosso Galão nessa final de Sul-Americana contra o Lanús. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite, massa. Um forte abraço. Tamo junto. Aqui é Galo. Vamos para cima deles.